Olá pessoal, então vamos lá, dar início. Lembra que eu deixei análise SWOT para vocês, ou análise FOFAs, matriz FOFA, como atividade. Então hoje a gente vai estar falando um pouco também sobre o planejamento estratégico. Eu tinha falado para vocês que a gente ia entrar um pouco nessa área, essa parte teórica. Então nada mais é que a gente tem que entender. Planejamento, acho que vocês já sabem o que é, A gente precisa criar os objetivos e através desses objetivos precisamos entender o seguinte: quais os recursos que eu preciso para atingir esse objetivo. E então, através desses recursos, eu preciso escolher as melhores ações, ou seja, as minhas estratégias para conseguir atingir esse objetivo de um tempo mais rápido e sem desperdício de tempo e sem desperdício de recursos, de uma modo mais eficaz. Então aqui a estratégia, ou seja, a estratégia, pessoal, nós já estamos falando da ação, Ou seja, a gente já está seguindo um plano, onde esses planos ele vai ter os objetivos, como nós falamos, as metas e as ações para a organização conseguir atingir esse objetivo. Então nós temos aqui um prazo, um tempo, de que forma que vai ser, como que vai ser, E mesmo assim a gente tem que entender que tem mudanças, do ambiente, Pode ocorrer a concorrência, usar novas estratégias, então a gente tem que estar preparado para várias situações. Então, quando a gente fala de estratégia, a estratégia ela pode sofrer mudanças dependendo da situação, do tempo. Vou passar um vídeo aqui bem rapidinho para vocês. Never seen the sky so blue. The birds are singing, I got nothing to do. Hey, 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 it's just a sunny day. Ain't no clouds up in the sky. I'll dream them up and watch my daydreams go by. Hey, 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 it's just a sunny day. Ain't got time to worry, the sun is gonna shine all day. I'm not gonna hurry, you can tell the company they can keep my pay. Isso aqui é uma estratégia de mercado, mas hoje fez a estratégia deles. Nós temos um vídeo aqui e McDonald's ele fez uma propaganda uma vez também, É uma rivalidade. E ele colocou que o McDonald's tinha a 5 km, enquanto o Burger King você tinha que rodar 283 km para você chegar ao Burger King. Então você tem McDonald's em toda a cidade. Então é perto de você, você acha o McDonald's, Só que olha só o que a outra empresa fez para compensar. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Un petit ou un grand? Grand, ouais. On a de la route, en fait. Voilà. Et merci. Uma viagem dele, mas pra que última viagem? Voilà. C'était pas si long en plus. Pas du tout. Ou seja, eles foram comer lá no Burger King, Que era bem mais longe, Então, isso é uma estratégia de mercado, pessoal? Que eu trouxe para vocês, Só pra gente descontrair um pouco, Entender na forma real como que funciona isso, que as empresas já têm essa concorrência. Eu acredito que vocês já tiveram visto também da Pepsi, que a Pepsi tinha um menininho que ia lá, apertava o botãozinho daquela maquininha, caiu uma Coca-Cola, ele lá apertava novamente na maquininha, caiu outra Coca-Cola, ele colocava as duas Coca-Cola, aí subia em cima dela para dar a altura dele,
para ele ir lá apertar uma da Pepsi, para ele tomar a Pepsi, né? Então são as estratégias. Aqui vocês já desenvolveram, né? Que é a análise SWOT, ou análise fofa, que nós já comentamos, que aqui a gente fala da força, né? Que são os pontos positivos, das oportunidades, que entram em pontos positivos. Lembrando que a força são os fatores internos, a fraqueza já é pontos negativos, que faz parte do fator interno, né? E os externos é oportunidades e as ameaças. As ameaças também entram no ponto negativo. Mas que pode, né, a gente pode reverter essa situação através de estratégias de mercado. Para identificar quais são as metas mais cabíveis para a sua empresa, busca utilizar os dados da sua matriz SWOT, ou seja, a gente já criou esses dados. Tendo os dados em mão, você pode sentir a necessidade de criar metas. Como assim? Poxa, calma aí, eu posso melhorar alguma coisa na minha empresa, alguma coisa no meu projeto. Então a gente pode pensar aqui, aumentar o faturamento da empresa, reduzir os custos, né? Contratar novos funcionários, criar novas parcerias, aumentar a carteira dos clientes de sua empresa. Ou seja, nós temos várias opções. Vai depender do nosso resultado da nossa análise SWOT ou matriz SWOT. Então, beleza, o que eu quero que vocês pensem agora? Poxa, calma aí, vocês definiram já, nós separamos aquele tempo da brainstorming, onde nós escolhemos, a gente tinha uma problemática, né? E a gente precisava criar uma ideia de negócio. E essa ideia, você já tem ela, né? Que seria o quê? Essa definição que você já tem de mercado. E aí vocês vão criar o quê? A missão, visão e valores. Deixa eu colocar aqui, pessoal. Fica mais fácil, né? A missão, visão e valores em cima da sua ideia de mercado, em cima do que vocês querem desenvolver. Ou seja, o que vocês vão estar, a missão, o que vocês vão estar entregando para o seu cliente, qual o produto, qual o serviço, a visão, o que vocês querem alcançar no futuro, né? Os valores, o que vocês prezam, né? Com seus clientes, com seus funcionários, ou o que a empresa ela tem de ética, né? São os valores dela. A gente vai falar de cada um, tá bom? Diagnóstico empresarial, ou seja, o diagnóstico nada mais é do que o resultado que eu tive da minha matriz SWOT. Então eu já tenho o diagnóstico, eu já consigo desenvolver alguma coisa. Através desse resultado aqui eu consigo ter o quê? Meu plano de ação, que a gente vai estar falando nessa aula também. A missão nada mais é, né, pessoal, que é a razão de ser da empresa, a identidade da empresa, o papel que ela desenvolve, né? Ou seja, atua como uma mão invisível que guia os funcionários, deve ter a cara da empresa, é uma espécie de carteira de identidade, deve ter flexibilidade para que a pessoa acompanhe as mudanças. Então, essa daqui é a parte mais importante, é o que você está entregando para o seu cliente. Como eu sempre falo, eu dou alguns exemplos básicos, né? Como, se eu tenho uma papelaria, eu posso vender materiais de informática? Eu posso, mas só que o meu papel mais importante é o quê? A papelaria. Então eu tenho mais coisa voltada à papelaria. Então essa é a minha missão, mas eu posso vender outras coisas. Né? E o planejamento estratégico, né? Que a missão é o propósito de sua empresa existir, a sua razão de ser, a visão, é a sua situação em que a empresa deseja estar no futuro. E os valores são as atitudes, comportamento e resultado que devem estar presentes em todas as pessoas que atuam no empreendimento e nas relações da empresa com seus clientes, fornecedores e parceiros. E aqui a gente traz um exemplo para vocês, né, de uma empresa, né, que o propósito dela é coragem para conectar sonhos e transformar vidas. Qual que é a missão? Prover serviços e produtos que gerem valor ao cooperado, respeitando os princípios cooperativistas. Visão: ser uma cooperativa de referência em soluções no agronegócio e o melhor lugar para os colaboradores trabalharem. Ou seja, né, pessoal, são os princípios, né, que a gente tem também, que podemos colocar, que são os valores da empresa, né, que transparência e ética nas ações, cooperativismo de resultado sustentável, valorização e engajamento das pessoas,
resiliência e inquietude para superar desafios. A Coamo, né, uma indústria cooperativa, né, qual que é a missão dela? Gerar renda aos cooperados com desenvolvimento sustentável do agronegócio. A visão que ela tem, ser a melhor opção de desenvolvimento aos cooperados, realização profissional aos funcionários, produtos aos clientes e negócios aos parceiros. Valores: ética, transparência e honestidade de princípios. Equidade, respeito, valorização ao ser humano, responsabilidade, segurança e solidez, quantidade, inovação e sustentável, cooperativismo e resultado. Afinal, vocês conseguiram entender o que é planejamento estratégico? Ou seja, aqui nós conseguimos colocar para vocês: tenho meu planejamento, tenho meus objetivos, tenho meu foco. Meu foco nada mais é do que a minha estratégia que eu vou desenvolver para alcançar, né? Para eu chegar onde eu quero. Ou seja, é um processo contínuo de sistematicamente e com o maior conhecimento possível do futuro contido. Tomar decisões atuais que envolvam riscos. Organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução dessas decisões e, por meio de uma retroalimentação organizada e sistemática, medir o resultado dessas decisões em confronto com as expectativas alimentadas. Então, poxa, beleza. Então a gente está aqui na parte, né, da gente definir nossos objetivos, nossas metas. Dessa forma aqui, pessoal, ela é muito importante, né? Expressa o que a empresa deseja atingir ao precisar ser específico e possuir resultados mensuráveis. Essas metas podem ser alcançadas. O que nós precisamos desenvolver é o seguinte: precisa ser alcançado. E de que forma que essas metas vão ser alcançadas? Ou seja, eu tenho meus objetivos. Esses objetivos, para a gente concluir ele, a gente precisa de um prazo, de um tempo, precisamos de ação, precisamos de recursos, né, para a gente conseguir chegar e definir minhas metas e atingir elas. Então, nós chegamos aonde nós queremos, que é uma ferramenta, Meta Smart, né, que é como usar essa ferramenta, né? Vocês não conhecem ela, com certeza, a gente vai estar apresentando ela aqui para vocês, né? Você conhece pessoas com grandes ideias, mas que nunca conseguiram realizá-las? Ou se isso acontece justamente com você, saiba que a solução pode ser mais simples do que imagina. O método SMART é uma excelente alternativa para fazer um bom planejamento baseado em metas. Considerando o pai da administração moderna, criou o método SMART, que significa inteligente em inglês. Além disso, esse termo conta com um acrônimo de 5 palavras de língua inglesa, que resumem as características cruciais que devem estar em uma meta SMART. Vai estar falando de cada uma delas. Que é S, específica; M, mensurável; A, atingível, alcançável; R, relevante; T, baseia em tempo. Para analisar a aplicação do método SMART, vamos tratar de um objetivo pessoal. Para ficar mais fácil, como exemplo, planejar uma viagem de férias com a família. Ou seja, eu preciso entender o seguinte: para onde eu vou? E o período que eu vou, não é verdade? Pode definir uma meta para suas merecidas férias da seguinte forma: comprar 4 passagens aéreas de ida e volta para o Natal. Para a data dos dia 5 de janeiro de 2023 até o dia 20 de janeiro de 2023. Ou seja, eu tenho um dia que eu vou e tenho um dia que eu volto. Então eu já consigo comprar essas passagens. Vamos analisar a seguir. Se essa é uma meta SMART, definimos o objetivo de comprar um número determinado de passagens. De transporte aéreo para a cidade de Natal, incluindo a definição das datas de ida e de retorno. Ou seja, específico, eu tenho que ser bem claro no que eu vou fazer, né? É bem simples, né, a gente fazer isso. Mensurável, ou seja, essa meta estabelecida, nosso exemplo pode ser verificado em relação à aquisição dos bilhetes de viagem, né? Foram comprados ou não. Afinal, não existe meia compra, né, pessoal? Não existe meia compra. Não adianta eu comprar de ida e esquecer de volta. Ou seja, eu só vou até que voltar, né?
Neste caso, poderia ainda ser criado um checklist, né, para verificar como está o processo da aquisição das passagens, como fazer orçamento, definir a companhia aérea e comprar as passagens. Atingível, alcançável. Em terceiro lugar, é preciso estabelecer uma meta que realmente seja atingível. Pode parecer óbvio, né? Mas as coisas simples muitas vezes são difíceis de serem enxergadas. Então a gente está pensando o seguinte: estabelecer metas inatingíveis significa, em outras palavras, destinar um projeto ou fracasso, né, pessoal? Ao fracasso, não tem como você conseguir atingir o objetivo desse projeto. A intenção é justamente a de dividir a execução em passos de modo realista, alcançável. Comprar passagem para Natal, Rio Grande do Norte, é possível? Sim, né? Agora você pensa só, eu vou comprar passagem para eu ir para a Lua, para eu ir para Marte. Ou seja, nesse momento ainda a gente não tem essa tecnologia, não podemos pensar nisso, né? Mas tem estudos futuramente, quem sabe, não é verdade? Relevante. Assim sendo, né, não é a quantidade de metas que garantirá o sucesso de um projeto, né, mas o fato da execução de cada uma delas ser essencialmente para conquistar o objetivo. Portanto, a aquisição das passagens é uma etapa crucial para realizar a viagem do nosso exemplo. Baseado em tempo, né, pessoal? Isso significa que a sua elaboração deverá se cumprir em um determinado prazo, né? Como nós colocamos no início. Mesmo que o nosso exemplo, o objetivo seja o lazer, é necessário estabelecer o prazo para o seu cumprimento, a fim de, inclusive, de que seja mensurável, como já destacamos. Portanto, é necessário desenvolver a habilidade de gerenciar o próprio tempo. Ou seja, pessoal, note que o nosso exemplo definiu o prazo para a aquisição dos bilhetes de viagem. Se isso não ocorresse, provavelmente chegaria a data do passeio e descobriria a não cumprimento dessa importante etapa. Ou seja, a gente não comprou porque não sabia a data que a gente ia viajar. Então, dessa forma fica difícil, né, pessoal? Então, pessoal, essa é a nossa atividade. Vocês desenvolver essa meta SMART. Eu estou à disposição para vocês. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem. Nós estamos também... Na próxima aula a gente pode estar sanando essas dúvidas também, né? E a construção desse material a gente vai fazer etapa por etapa, né? A próxima aula a gente também vai separar um tempo para estar ajudando vocês. Mas como essa aula agora, né, teve esse probleminha da energia, então essa atividade que eu vou deixar para vocês estar desenvolvendo em casa. Mas estou à disposição. Um abraço, pessoal.